A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. No próximo dia 4 de abril de 2021, estaremos iniciando o segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, que terá por tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição deste segundo trimestre será o pastor Elinaldo Renovado de Lima. O comentarista ele traz alguns tópicos que serão estudados, serão 13 lições, em que edificará consideravelmente a igreja acerca dos dons espirituais e dos dons ministeriais. A lição de número 1, ela traz por título E deu dons aos homens. A lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. A lição de número 3, dons de revelação. A lição de número 4, os dons de poder. A lição de número 5, dons de elocução. A lição de número 6, o ministério de apóstolos. A lição de número 7, o ministério da profecia. A lição de número 8, o ministério de evangelista. A lição de número 9, ministério de pastor. A lição de número 10, o ministério de mestre e doutor ou doutor. A lição de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. A lição de número 12, o diaconato. E a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. E nesse dia 4 de abril de 2021, nós estaremos estudando a lição de número 1, que traz por título E deu dons aos homens. Muito bem, a leitura bíblica em classe ela está inserida no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 3 até o versículo de número 8, e também 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 até o versículo de número 7. Nós iremos ler primeiro Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o versículo de número 8, que diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabais mais do que convém saber, mas que sabais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, e que seja ela segundo a medida da fé, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que excita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo número 4, até o versículo de número 7, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa é a leitura bíblica em classe que estará sendo lida no próximo domingo. Nosso textuário diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. A verdade prática, a expressão diz assim: os dons são dádivas divinas. A igreja tem Cristo a missão até si mesmo.
Testamento, os dons espirituais na Bíblia, é escrito em grego, a palavra dom assume de igual modo significados diversos. O termo tomar indica a oferta de um presente ou boa coisa, como diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 11. O pão nosso é uma dádiva de Deus, conforme está em Lucas capítulo 11, versículo de número 13. Dons concedidos por Deus aos homens, como está em Efésios capítulo 4, versículo de número 8, ao qual é o tema da nossa lição. Com base no Salmo 68, versículo de número 19, também está relacionada a questão dos dons. A palavra charix indica o dom gratuito ou graça, segundo as Coríntios capítulo 8, versículo de número 4. O termo charisma é muito utilizado em estudos bíblicos, pois tem o significado de dons do Espírito, concedida pela graça de Deus com um propósito muito elevado. É relacionado o termo charisma, utilizado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, versículo 9, versículo 28, versículo 30 e também o versículo de número 31, que tem o sentido de dons da graça. Há um termo grego também relacionado a dons, que é o pneumática, usado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1, e também o capítulo de número 14, e o versículo de número 1, que se refere a dons espirituais. Em um Novo Testamento, os dons de Deus estão à disposição de todos os que creem, com a finalidade de promover a graça, poder e unção à igreja no exercício de sua missão, de forma que Cristo ele seja glorificado. Ainda os dons na Bíblia, o terceiro ponto da nossa lição, o terceiro subponto da nossa lição, no primeiro ponto, diz assim: uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didático e eficiente no estudo a respeito dos dons, dividiremos este assunto em 3 categorias principais. O primeiro é os dons de serviço, o segundo, os dons espirituais e terceiro, os dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas de Paulo aos Romanos e também em 1 Coríntios e também no livro de Efésios, respectivamente, né? Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um resumo didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, ele preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. O segundo ponto da nossa lição, ela traz por títulos dons de serviços espirituais e ministeriais. E o primeiro subponto deste segundo ponto traz o título de dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria dos dons apresentadas em Romanos
12, traz a ideia da manutenção dessa comunhão, da comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço para alguém, observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ele fala do ministério, relacionado ao ofício diaconal, exortação, está relacionado ao encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Então, portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo aqui na terra. O segundo ponto da nossa lição segundo subponto do segundo ponto da nossa lição, ele traz por título Conhecendo os Dons Espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo frisa isso à igreja de Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 1. Os dons listados em 1 Coríntios, no capítulo 12, são palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, curas, operação de milagres, de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Coríntio, conhecesse algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica predominante em Coríntio era a vida preguiça dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam as experiências místicas das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora do culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia ela de fato diz. E isso contribui para o surgimento de fanatismos religiosos, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. O terceiro subponto do segundo ponto da lição fala sobre acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Os propósitos de o Senhor conceder-los à igreja, segundo a Bíblia de estudo pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. E, em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. E, em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministro para servi-la com zelo e amor, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, até o versículo de número 3. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica
de serviço. Mateus capítulo 20, e o versículo de número 20 até o versículo 28, e João capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 11. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Ministérios são serviços ou funções exercidas na igreja local, como parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. No âmbito cristão, ministérios são serviços que devem ser exercitados por pessoas que tenham a mentalidade de servos de Cristo. Quem não pode ser servo, não pode ser ministro da igreja de Cristo. Ele disse que não veio para ser servido, mas para ser servo. Isso foi as palavras de Jesus. Que ele mesmo disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para ser servo. E esse mesmo sentimento também deve estar conosco. Lembra quando Jesus ele pegou a bacia e uma toalha, enxugou, lavou os pés dos discípulos e também enxugou. Ele deu um exemplo para que todos nós também, com muita humildade, servíssemos uns aos outros. O terceiro ponto da nossa lição, ela traz por título Coríntio, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 11. Esse terceiro ponto traz como o primeiro subponto: os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Eles são chamados de sensacionalistas. E eles ensinam que os dons espirituais ficaram somente para a época dos apóstolos. Muito bem. Então, eles defendem essa errônea ideia que os dons espirituais cessaram no primeiro século e que os crentes pentecostais tendem a se achar superior uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Coríntios, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço de Jesus Cristo, o que ele nos ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor serviço da Igreja de Cristo. Quais os objetivos dos dons espirituais? Eu quero destacar pelo menos aqui 4 objetivos. O primeiro objetivo dos dons espirituais é glorificar a Jesus. Isso você vai encontrar em João capítulo 16, versículo de número 14, quando diz a seguinte expressão: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O segundo objetivo dos dons espirituais é a expansão do Evangelho. Romanos capítulo 15, versículo 19 diz: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O terceiro objetivo dos dons espirituais é edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 12, diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, o quarto objetivo dos dons espirituais é confirmação da palavra. Marcos capítulo 16, versículo de número 20, onde a expressão diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam.
Então, esses são os 4 objetivos dos dons. Primeiro, glorificação de Jesus. Segundo, expansão do Evangelho. Terceiro, edificação da igreja. E quarto, confirmação da palavra. O segundo subponto do terceiro ponto diz assim: diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentado por Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isso denota a unidade da Igreja de Cristo, mas, simultaneamente, a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons por serem adequados à situação que havia em Coríntios. Pois se compararmos com a lista de 1 Coríntios, com a de Romanos e também a de Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade da igreja local. Então foi por isso que Paulo, para a igreja de Coríntios, ele fez aquela relação de 9 dons. Porém, há uma diversidade de dons. O terceiro subponto do terceiro ponto diz assim: a autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor de Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo de número 13 de 1 Coríntios, que Paulo escreveu para essa igreja acerca do amor. E foi colocado entre o capítulo 12 e também o capítulo 14, que fala sobre... O 12 fala dos dons, o 14 fala de línguas e profecia, mas o capítulo 13, ele ficou no meio centralizado, ao qual ele trata sobre a questão do amor, ao qual ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e tantas coisas que poderia ser feita, tivesse todos os dons, mas se não tivesse o amor, de nada isso valeria. Então, é necessário que quem tenha o dom não se ache autossuficiente e não se ache que conseguiu ou recebeu os dons espirituais porque merecia, por méritos pessoais, não. Porque quem dá os dons do Espírito Santo é Deus, é Ele que dá a cada um de nós e todo aquele que crê nos dons. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons espirituais, pois estão à nossa disposição. Eles são exemplo da multiforme graça de Deus em dispersar instrumentos espirituais para a igreja na história. Então, meus queridos, durante esse trimestre, nós iremos estudar sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Essa lição que será estudada no dia 4, próximo domingo, é apenas uma introdução daquilo que virá pela frente ainda, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.